Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. Quando você tem o... Quando você se firma, né? Quando você disse no começo, a partir do momento que você se firma em Jesus e não nas religiosidades, né? Nas ocasiões, ou vai ter um evento, vai ter alguma coisa, eu vou me preparar para isso. Não, você tem que se preparar para a vida. Quando você se prepara e você está firmado ali, né, que a sua fé não tem nada que vai te abalar ali, aí sim você está preparado. Essa é a preparação diária de cada ser humano, de cada cristão, né? É por isso que Paulo compara o cristão a um atleta. Talvez alguém esteja ouvindo isso dizendo assim, mas eu sou só um membro da igreja. Não, Paulo está dizendo que cada um de nós tem que se preparar para a vida como um atleta se prepara. Sim. Você conhece algum atleta profissional? Conheço. Se ele é um atleta profissional bom, é bem capaz que toda a vida dele gira ao redor daquilo. Sim. A alimentação, o sono. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, o que come, o que bebe, o que veste. Exato. Tudo para ele é uma preparação. Sim. Tudo ele está se exercitando de alguma forma. Então, como cristãos, nós não somos chamados para viver... A nossa semana tem 168 horas. Nós não somos chamados para viver ali 2 horas na igreja e o restante eu vivo como uma pessoa, né, comum. Não. A ideia é que essas 168 horas, né, talvez excetuando o tempo do sono, é tempo de preparação. Então, enquanto eu sou casado com a minha esposa e eu estou vivendo a minha vida de casado com ela, isso tem que me preparar. Eu tenho que refletir acerca dessa vida de casado como um cristão. Sim. Eu sou um estudante, então eu não estou só estudando ciência, eu não estou só estudando química ou filosofia. Não, eu estou estudando e pensando essas coisas a partir da fé. Então, toda a nossa vida é uma preparação. Nós somos atletas. É por isso que a gente tem que estar preparado. Sim. Essa preparação, uma vez, eu não vou me recordar agora quem comentou sobre isso, mas um líder foi questionado do porquê que o cristão não sai para pregar no carnaval. Por que eles preferem se reunir, se juntar entre eles e ficar reclusos enquanto tá todo mundo lá se matando de bebida, de drogas e enfim. Ele simplesmente usou assim, eles se preparam o ano todo para o carnaval. Se a gente não está preparado para o resto do ano para lidar com essas pessoas que tentam ceifar a vida ou que estão no mundo durante esse período, que são 4 dias, nos outros 361 dias, nós não estaremos preparados também. Então não adianta eu querer lutar uma batalha que eles se prepararam o ano todo para festejar e eu não me preparei. Uhum. Então esses 4 dias de carnaval em retiro ou em congresso, conferência, enfim, seja lá o que for que a igreja se reúne para fazer, é meio que uma preparação para todo o ano de conversão, de evangelismo, de lidar com pessoas que estão cheios de problemas. E é basicamente isso. Não adianta você querer enfrentar uma batalha que você não está preparado para lidar, né? E isso é muito, muito louco, assim, Lincoln, porque tem uma coisa que a gente acho que perdeu de vista, assim, que é uma verdade muito importante da reforma protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? O evangélico médio, ele tende a pensar que o sacerdote é o pastor. O pastor é o sacerdote. O pastor é que faz o trabalho, certo? Certo. Eu tô aqui para receber, eu tô aqui para ser consolado, eu tô aqui para ser alimentado. Errado. Não é nada disso. Isso não é verdade. O sacerdócio é de todos os crentes. De novo, Pedro, quando ele fala assim que nós somos um povo sacerdotal, ele está falando de todos os crentes. Todos nós, como cristãos, somos sacerdotes. Não há nenhuma, diante de Deus, não há nenhuma diferença essencial entre um membro de igreja e um pastor. A diferença entre eles é de maturidade, possivelmente, e de função. Hierárquica, né? Alguma coisa dentro de uma instituição, dentro de um corpo sim. local ali, né? Então, aquele pastor ele é mais maduro na fé, é esperado que ele seja mais maduro, e ele exerce uma função de liderança. Mas eles são essencialmente iguais. Eles têm o mesmo chamado. O mesmo chamado. Então, esse preparar-se não é uma coisa do pastor, é para todos os cristãos. Todos nós somos sacerdotes. O pastor não é mais sacerdote do que eu.
ele exerce uma função de liderança na comunidade local, mas Efésios 4 deixa muito claro isso, né? Que o trabalho da liderança da igreja local é nos preparar, é preparar os membros da igreja para a missão. E isso é maravilhoso, cara, você para pensar nisso assim. Então, Efésios 4, a partir do versículo, eu sempre me confundo se é do 6 ou se é do 9 em diante, está ali dizendo, né, que Deus deu apóstolos, profetas, mestres para a igreja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Essa é a ideia. Então, quem faz a obra do ministério? Todos nós. Todos nós. Os pastores são como treinadores. Imagina um treinador. É que o treinador pode parecer meio ruim, porque parece que ele fica de fora, né? Imagina Ele é o capitão do time. Ele é o capitão do time. Legal. Que está mostrando as direções, dando a direção, dizendo, pessoal, vamos por aqui. E ele está jogando junto. Sim. Mas a gente não toca a bola para ele e diz, resolve lá. Não, a gente joga. É um organismo, todo mundo junto. Exatamente. Então, quando a gente entende essa responsabilidade do cristão individual, cara, isso é maravilhoso. Então, essa ideia de que, eu sou só um membro. Se eu dissesse que eu sou só um membro, sei lá, de um clube, ok, eu tô dizendo que eu sou um membro do corpo de Cristo. Pô, não é só um membro, não existe só um membro. Cara, você é membro do corpo de Cristo, isso é maravilhoso. Isso significa, vamos lá, você foi equipado com o evangelho, você foi resgatado do império das trevas para o reino do seu filho amado, essa é a expressão bíblica. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você está experimentando aqui no agora o poder da nova criação. E você foi, segundo Mateus 28, investido da autoridade de Cristo para ir aos confins da terra fazer discípulos em nome dele. Pô, você quer mais do que isso? Isso é ser só membro. Isso é muita coisa, cara. Então, nós como cristãos temos que resgatar essa visão do sacerdócio universal de todos os crentes. Aí a gente vai parar de ser preguiçoso. Entende? A gente tem que entender quem que nós somos. Essa noção de identidade nos dá uma clareza muito grande, uma autoridade muito grande, uma ousadia muito grande e uma responsabilidade muito grande. Sim. Consequentemente, quando você se coloca nessa posição, vem as lutas, né? E principalmente o jovem, falando mais dos jovens hoje, o enfrentar uma luta ou lidar com uma batalha espiritual é um tanto quanto desafiante, porque o inimigo, a gente sabe, ele é astuto, então ele vai usar de diversas estratégias. Então, a gente falou sobre preparação e tudo mais, e o que seria essencial para o início de uma preparação? Se você sabe que você vai enfrentar um ambiente que vai te trazer algumas batalhas, certo? A universidade é um campo de batalha que a gente está focado falando sobre isso, mas assim, não só a universidade, mas o trabalho, o dia a dia em si, são campos de batalha que o jovem cristão enfrenta ali, enfim. Como iniciar essa preparação? O que você considera como essencial de início de uma preparação para você estar 100% numa questão dessa? Para você chegar no lugar e falar assim, não, eu tenho consciência do meu poder, da minha força, que eu posso enfrentar. Tá, essa é uma pergunta bem ampla, bem ampla. Pode ir, a gente tem tempo. Eu vou pegar aqui a universidade como exemplo, tá? Sim, Acho que vai ficar mais claro. O que eu falaria para um jovem que vai entrar agora numa universidade? De novo, eu vou bater na mesma tecla. Cara, gaste um tempo grande entendendo o evangelho e as implicações dele. E se conhecendo também. Porque o evangelho joga luz sobre quem nós somos. Sim. Sabe? A gente não pode ter um verdadeiro autoconhecimento fora da verdade do evangelho. Fora do evangelho, o nosso autoconhecimento é mentiroso. Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? A gente não conhece a nós mesmos. A gente só se conhece porque Deus joga luz sobre nós. Então, quando Deus te revela quem você é, você fala, agora eu entendi quem eu sou. Então, eu gastaria assim, um tempo grande, mesmo assim, entendendo a verdade do evangelho e as implicações disso. Isso pode parecer um pouco, talvez, um pouco abstrato, mas tem um cara que eu amo, assim, que eu amo, foi o cara que mais me ensinou sobre isso, que é um carequinha chamado Tim Keller. O Tim Keller foi o cara que mais me ensinou sobre como é que o evangelho não é uma mensagem, imagina uma casa. Ele disse, nós tendemos a pensar que o evangelho é como a porta de entrada para a vida cristã.
Então, você creu no evangelho, você se tornou um cristão, e daí em diante você avança para assuntos mais avançados. Ele vai dizer, não, na verdade não é ele que está dizendo, né? Todo o Novo Testamento nos mostra isso. O evangelho não é a mensagem pela qual a gente entra na vida cristã apenas. É a mensagem pela qual a gente avança na vida cristã todo santo dia. Então, vamos pensar, por exemplo, as implicações do evangelho para a nossa autoestima. Como é que a gente pode ter uma autoestima correta, bíblica? É ouvindo o pastor coach? Não. Nós precisamos compreender como é que o evangelho nos ensina, nos instrui acerca da autoestima. Como é que nós podemos entender o sexo de uma forma correta? O evangelho nos ensina. Como é que a gente entende a minha relação com o dinheiro? O evangelho nos mostra. Como é que a gente entende a relação do crente do racismo? Tudo isso, o evangelho é poder de Deus para nos instruir em todas essas coisas. Então, tem alguns livros maravilhosos sobre isso. Eu estou usando um chamado Vida Centrada no Evangelho. Muito legal. Mas tem vários outros. Olinda, me ajuda aí a pensar alguns livros nesse sentido. O Evangelho na Vida, né? Do Keller, né? O Evangelho na Vida do Keller também é um conteúdo muito legal. A Vida Centrada no Evangelho, o Evangelho na Vida. Deuses Falsos é um baita de um livro legal também dele. Deuses Falsos, muito bom. Então, para te falar a verdade, Lincoln, acho que se eu tivesse um ano para trabalhar com um cristão antes dele entrar na faculdade, eu passaria um ano trabalhando no Evangelho com ele. Mesmo assim. Questões como apologética são importantes. Muito importantes. Mas elas só vão ser uma espécie de plus para essa rocha firme que é a verdade do Evangelho. Então eu realmente gastaria um tempo tentando entender todas as coisas à luz do Evangelho. A nossa relação com ídolos, a nossa relação com a noção de felicidade. Cara, é isso, assim, é isso.